Olá, está começando mais um TVMP Entrevista e hoje a gente vai falar sobre o uso da inteligência artificial no Ministério Público de Minas Gerais. Eu converso com o promotor de justiça, Daniel Piovanelli Ardisson, que é coordenador da Superintendência de Tecnologia de Informação do MPMG. Muito bem-vindo ao nosso estúdio, obrigado pela presença aqui. Olá, Laura, eu que agradeço o convite. Pois é, eu queria começar falando sobre a inteligência artificial que já era usada no Ministério Público de Minas, que não é novidade, né? Sim, na verdade, o que é novo é a dita inteligência artificial generativa, criadora de conteúdo. Agora, o uso de inteligência artificial não é nenhuma novidade nem no setor público, nem no setor privado já há algum tempo. Na instituição, a gente tem a utilização de recursos de inteligência artificial já há uma longa data, de forma mais estruturada, em 2017, 2008 e 2018, na implantação de alguns serviços de atividade investigativa no âmbito do GSI, de alguns produtos de apoio à investigação no âmbito do GSI, da instituição. E hoje, tivemos no ano passado também algumas finalidades, algumas ferramentas de finalidade preliminar, generativa, em meados do ano passado e no final do ano passado, e esse ano o desenvolvimento de produtos mais voltados propriamente ao uso de IA generativa, mas já encapsulados em toda uma política institucional de uso de IA no MPMG. O que a gente chama de IA generativa é ChatGPT e outras ferramentas do tipo, né? Exatamente, são todas essas ferramentas de inteligência artificial que têm a capacidade de criação de conteúdo. A IA tradicional, ela partia muito de uma identificação de padrões, identificação de situações, de reconhecimento de padrões, principalmente probabilísticos, e a IA generativa, por meio de um contexto linguístico, ela consegue fazer isso muito bem, mas para além de identificar, ela consegue gerar um contexto, pela identificação do assunto que está sendo tratado, pela identificação da pauta que está sendo posta. Então, ela vem aí no âmbito da novidade pela geração contextual, linguística que ela tem a capacidade de produzir. Quando o senhor fala do uso da IA para reconhecimento de padrões, era na análise dos dados recebidos, por exemplo, pelo GSI ou por outras áreas de investigação do Ministério Público? É isso? Exatamente. Alguns produtos na casa já vêm fazendo uso do recurso. Eu cito, por exemplo, o LINS, que tem algumas trilhas de investigação de desvio de recursos públicos que já faziam por meio de algumas métricas, que nós podemos chamar também de ferramentas de inteligência artificial por meio da estrutura de machine learning, ou seja, da estruturação do conhecimento dos dados e da identificação e reconhecimento dos padrões probabilísticos sobre esses dados, como medidas também de inteligência artificial para a identificação de situações que fujam ao padrão do regular e que podem ser identificadas ou auxiliar o membro na identificação de padrões de desvio. Hoje, com a inteligência artificial generativa, nós conseguimos o melhor dos dois mundos, que é identificar os padrões e gerar conteúdo a partir desses padrões identificados. A ideia é que o Ministério Público tenha não só as ferramentas de geração que estão funcionando hoje, inclusive de transcrição também de audiências, mas também ferramentas que auxiliem na investigação em si, na identificação dos padrões e no esclarecimento contextual do desvio e porventura identificado. Como é que o uso da inteligência artificial vem modificando o trabalho do Ministério Público de Minas e qual que é a importância de se implementar essas ferramentas na rotina do trabalho? Bem, como todo órgão público, o Ministério Público de Minas, apesar de ter um orçamento adequado, ele tem uma dificuldade muito grande de crescimento orçamentário. Isso impacta nitidamente na capacidade de arrecadação e crescimento de mão de obra, de capacidade de entrega à sociedade como um todo. Em um mundo onde a gente tem limites orçamentários e a gente tem limite de crescimento, a capacidade de fazer mais com o mesmo é sempre essencial. E a IA, ela chega muito nessa linha de um suporte, um auxílio para membros e servidores que já estão na instituição, para que ele consiga fazer mais com a mesma estrutura ou, quiçá, com uma estrutura melhorada para entrega à sociedade a partir do uso de ferramentas como a inteligência artificial generativa. Então, a ideia, que foi inclusive
norteadora do desenvolvimento do produto e do programa é que o servidor e o membro, tendo ali a mesma estrutura, né, sem crescimento, por exemplo, de pessoal, ele consiga produzir mais, entregar mais à sociedade como um todo, utilizando uma ferramenta que, ao fim e ao cabo, apresenta ainda um baixo custo, se a gente pensar na capacidade de entrega vertiginosa que ela realiza. Inclusive, nós temos dados na casa que já demonstram isso. O programa que o senhor citou é o MP Inteligente, né? Foi lançado agora no mês de junho. Conta pra gente em que ele consiste, o que ele vai trazer de novidade. Perfeito. É um programa que ele perpassa 2 macrotemas essenciais, que seriam a adequada gestão por dados, tanto da atividade meio quanto da atividade fim, e principalmente a adoção de ferramentas de inteligência artificial, notadamente a inteligência artificial generativa, nas rotinas de trabalho, né? Ele é muito focado hoje naquelas rotinas de trabalho mais massificadas dos membros e servidores, onde a IA consegue produzir muito e errar muito pouco ou nada, justamente porque são rotinas, em alguma medida, que o próprio ser humano pratica de maneira muito automatizada, né? Pela experiência e pela forma de prática do ato. Então, a IA, nesse ponto, ela consegue produzir muito mais, ela consegue acelerar essa rotina de produção e ela vira, basicamente, um apoio ao servidor. É como se ele tivesse ali a capacidade de entregar o dobro, o triplo, ou quiçá até mais, fazendo o mesmo tanto e focando, nesse caso, talvez em atividades mais importantes, mais estratégicas para a instituição e para a sociedade como um todo. Você falou em atividade meia, atividade fim. A gente aqui da comunicação que faz um apoio, né, que dá um apoio ao trabalho das promotorias e das procuradorias, somos a atividade meio, né? A atividade fim é exatamente o trabalho de promotores e procuradores na defesa dos direitos, não é isso? Perfeito. Citando, por exemplo... E a gente já está usando a IA generativa para criar textos, por exemplo. A gente usa, por exemplo, uma das coisas que a gente tem usado, tanto na atividade fim quanto na atividade meia, são para transcrições de áudios e vídeos, né? Hoje é muito comum a gente usar recursos de machine learning e de IA para transcrição, mas a IA generativa ela entra como uma camada de pós-processamento, de melhoramento do contexto. Porque como ela entende muito bem o contexto que está sendo posto, probabilisticamente ela acerta, ela tem uma capacidade de acertar muito as palavras que às vezes inicialmente foram mal transcritas. Então ela faz uma correção contextual da transcrição que gera um nível de acerto muito grande. É inclusive uma das estratégias do produto que hoje está em execução e que faz transcrição de 250 a 350 vídeos de audiências diariamente aqui na instituição, por meio do programa MP Inteligente. É também um recurso que hoje já gera algumas minutas, né, de utilização e de atuação de membros e servidores, evidentemente sempre focado no princípio da centralidade humana da decisão, né? O membro escolhe qual tipo de minuta que ele quer gerar, sempre minutas mais objetivas, mais simplificadas, a IA gera e o membro faz a revisão daquele conteúdo. Então a gente consegue ali garantir que atividades que antes demorariam talvez 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, sejam executadas em 2, 3 minutos, mas alguns poucos minutos de revisão. Isso vai acelerar bem, né? O encaminhamento de processos e toda a rotina do trabalho, né? A ideia é essa, e com isso, talvez os membros e servidores tenham capacidade de focar em outras atividades que antes ficavam, em alguma maneira, prejudicadas e, portanto, prejudicavam também a entrega social do Ministério Público como um todo. A gente está gerando uma média de 750, 800 minutos todos os dias e degravando, em média, de 250 a 350 minutos audiências também todos os dias. Então, mas isso exige uma maior capacidade de armazenar dados também, não? Com certeza. Inevitavelmente, as audiências hoje têm sido o maior volume de dados armazenado, né? São audiências longas e esse volume diário ele vem sendo transcrito e a gente está fazendo um armazenamento, mas a ideia é que a gente, a partir de um determinado momento, a gente possa descartar o vídeo em si, porque tendo uma transcrição de alta fidedignidade, o vídeo em si se torna, em alguma medida, dispensável no contexto do Ministério Público, porque ele continua armazenado no Judiciário. Então,
para o membro e para o servidor é muito mais importante ter a transcrição da audiência em si do que a própria audiência, porque a audiência ele continua tendo à disposição por meio dos sistemas judiciais. A ideia, portanto, é que a gente transcreva, deixe o áudio à disposição e o vídeo à disposição por algum tempo e depois a gente deixe nos sistemas tão somente a transcrição em si. Há um dilema nessa história, porque a gente vai ficar livre, né? A gente ficou livre do papel, né? De centros que armazenavam uma quantidade de papel, de documentos enorme, mas a gente também vai precisar de centrais de dados cada vez maiores, né? Para armazenar esse material digital. Como é que isso vai ser trabalhado? Olha, com certeza, e diria até que, na verdade, esse é um caminho sem volta. Com IA e sem IA, esse caminho ele não tem retorno. Hoje, todos os sistemas institucionais eles são digitais, todas as atividades de comunicação do Ministério Público com o Poder Judiciário, com outros poderes, em alguma medida, em sua grande maioria, digital. Então, a STI e o Ministério Público já estavam devidamente preparados para isso. A IA chega como mais um tópico, né, de agregação dos recursos institucionais para provimento desses sistemas. Mas hoje uma boa gestão ela permite que a gente faça essa entrega sem ter qualquer risco, oneração das atividades institucionais ou qualquer risco de estouro ou perda da nossa capacidade. Uhum. Os membros e servidores estão sendo capacitados para usar esse programa, né, do MP Inteligente? Sim. Na verdade, no dia seguinte ao lançamento, a gente já fez a divulgação dos primeiros tutoriais dos 2 produtos que estão à disposição, para que todos tivessem conhecimento sobre como funciona a ferramenta e a melhor forma de usar. Esse cuidado ele começa até no próprio desenvolvimento dos produtos. Os produtos eles são pensados para serem os mais simplórios e fáceis o possível para os usuários, então o nível de usabilidade dele é de absoluta facilidade. As minutas elas são feitas para a geração de um processo de 3 etapas, né, numa lógica em que a gente consiga atender a todo o público da casa, independente da idade, independente do nível de letramento informático, de conhecimento informático que a pessoa tem. E, a partir disso, além da divulgação dos tutoriais, da própria DSAF, né, que é a nossa diretoria de sistemas de atividade fim, que faz o atendimento dos membros e servidores, eu mesmo e os nossos servidores estão percorrendo o Estado, né, ou em encontros regionais ou em encontros virtuais, com no máximo 30 a 35 pessoas, toda semana, de 1 a 2 encontros por semana, para que a gente faça não só a divulgação do uso, mas a parte mais importante, que é o bate-papo sobre a melhor forma de uso. Porque, por vezes, não é só saber usar, é saber o potencial da ferramenta e o que mais que ela pode entregar e o como fazer algumas coisas muito específicas. Então, eu mesmo tenho feito essas reuniões com os membros e servidores, inclusive por ter não só a visão estratégia de tecnologia da informação, como também a visão negocial, que a gente chama de negocial, a visão da atividade finalística, porque era promotor, como sempre fui, na atividade fim até o final do ano. E como é que está essa capacitação nas promotorias das comarcas em todo o estado, né, que estão mais distantes? O senhor tem ido presencialmente para conversar com os promotores? Eu fui já no Encontro Regional de Montes Claros, que foi o primeiro a partir do lançamento, e uma receptividade muito boa, né, pelos servidores e pelos membros. Fiz também 2 reuniões já virtuais com as equipes, principalmente da região de Passos e entorno, né, a região ali mais voltada no sul de Minas e sudoeste, e a receptividade absolutamente alta, né, de todos. Inclusive um índice muito baixo de dúvidas sobre a usabilidade da ferramenta, porque como a gente pensou muito já na etapa de desenvolvimento, em entregar um produto muito facilitado para uso, para qualquer tipo de público, eu acredito que a gente conseguiu de fato entregar um produto que a usabilidade ela meio que conduz o usuário a um processo de geração mais facilitado. Então, a gente está tendo muita, na verdade, demanda por mais produtos, não tanto de revisão ou mesmo de dúvidas sobre os produtos já lançados. De que tipo de produtos a demanda? Aumento, né, dos tipos de minutas postas à disposição. A gente também vem informando alguns outros produtos que já estão sendo elaborados pela STI. Então, por exemplo, cálculo automatizado de prescrição, prazo de prescrição, porque é algo que gera um impacto na atividade fim para os nossos membros e servidores, que é conhecer
os casos que já estão prescritos na origem, né, e que acabam gerando, às vezes, um trabalho do membro e do servidor em um processo ou um procedimento que, na verdade, nem deveria estar sendo mais manuseado, ele já deveria estar sendo arquivado ali pela extinção da punibilidade. Mas também o próprio assistente virtual, que também foi lançado no dia, a gente já vem desenvolvendo a capacidade dele de interagir com o usuário. E o usuário vai poder, por exemplo, fazer agendamento, cancelamento, alteração na sua agenda, vai poder consultar as normas internas da instituição. Se Deus quiser, com um prazo aí bem diminuto, a gente vai conseguir colocar também para os colegas, membros e servidores, consultas processuais e procedimentais direto pelo canal mais facilitado, não só pelo sistema, mas pelo próprio WhatsApp, pela ferramenta do assistente virtual, para que ele tenha toda a capacidade de trabalho na ponta da mão ali, num telefone e no WhatsApp. Ele consiga, inclusive, a caminho da audiência, fazer uma consulta das peças relevantes do processo ou dos fatos relevantes que ele tem em um processo até aquele momento. Uma ajuda, assim, maravilhosa, né? Da tecnologia. A STI está conseguindo acompanhar o uso dessa inteligência artificial? Já dá para se dimensionar enquanto o Ministério Público está utilizando essa ferramenta? A gente tem um processo de governança e de controle muito eficiente, né? A ferramenta ela foi muito pensada durante o desenvolvimento nesse contexto. A governança da STI é uma governança muito bem estruturada, então todo o produto foi pensado dessa forma também. Então a gente consegue acompanhar não só o índice geracional diário, mas também o perfil de demanda e, inclusive, eventuais desvios para a correção dos rumos e dos caminhos da ferramenta. A gente tem gerado, a gente iniciou no primeiro dia, foi curioso, porque foi um período, obviamente, em que estavam todos muito curiosos pela ferramenta. A gente gerou no primeiro dia 1.609 minutos, né? Foi o recorde até hoje, porque, evidentemente, muitos colegas e membros e servidores queriam testar. Alguns grupos de WhatsApp eu vi colegas falando que estavam de férias na Espanha, fazendo teste para conhecer a ferramenta. E hoje a gente está estável numa média que começou em 700 minutos aproximadamente dia e que subiu para 750 e já se aproxima de 800 minutos geradas todos os dias, além das 300 audiências transcritas também todos os dias. Então a gente tem hoje talvez o sistema de entrega mais robusto aí do país em quantidade e do ponto de vista de qualidade, né, a gente vem sempre desenvolvendo um trabalho de controle e governança muito acurado, inclusive com feedback dos membros, né, que é talvez o ponto mais demandado por nós na STI, aos colegas, membros e servidores, é que deem esse feedback para a gente ter capacidade de não só aprimorar o produto, como também acompanhar a boa qualidade dele, se assim for o caso. Há áreas do Ministério Público que podem e as que não podem utilizar a inteligência artificial por questões de segurança ou mesmo de possibilidades da ferramenta? Perfeito. Em relação às áreas, nós não temos tanto uma questão relativa à área, mas uma questão relativa ao que a ferramenta consegue entregar a depender da demanda. Tem certas atividades que o Ministério Público desempenha, né, e que o ser humano, o promotor, o servidor, a complexidade do processo ela não é adequada para IA. Um exemplo muito simplório, mas que dá para compreender isso muito bem, é uma oitiva. Eu era membro do GAECO, eu fazia muitas oitivas em casos de organização criminosa. E a condução de uma oitiva, ela demanda um feeling humano em relação ao processo conversacional com a pessoa que está sendo ouvida, que demanda conhecimento humano em relação à complexidade da pessoa com quem se conversa. Até aquela capacidade da microleitura de expressão facial, de caminho de resposta para se reordenar a todo momento a oitiva, ele é importante que seja ainda um processo humano. A IA não consegue fazer isso tão bem. É um pouco do que eu estou fazendo aqui, né? Basicamente. A partir do que o senhor está me falando, eu vou pensando no que eu vou perguntar. E vai reordenando a linha e a direção. Uma oitiva, ela segue basicamente esse mesmo roteiro. E uma pessoa que ela faz isso muito, ela fica hiperqualificada para fazer. Então, a gente sabe mais ou menos a hora que uma resposta ela foi um pouco encurtada e talvez a gente tenha a capacidade de explorar mais aonde aquela resposta talvez tenha sido encurtada, mas por um nervosismo, uma resistência em responder, a gente consegue ler esse caráter humano muito mais fácil do que a máquina. A máquina hoje ela consegue já
olhar uma expressão facial e falar se a pessoa está preocupada, se a pessoa está nervosa, mas ela não consegue intuir tão bem o porquê. E isso é essencial, porque para fazer essa reorientação, não basta só eu enxergar que uma pessoa está nervosa, eu tenho que entender se ela está nervosa porque ela é uma pessoa nervosa por natureza, se ela está nervosa porque aquela pergunta incomodou e gerou algum incômodo de possível extensão que ela não queira entregar. Então, isso é ainda um fator muito humano e é uma parte em que a IA... Depende muito do repertório de vida, de sentimento. Exatamente. Mesmo, né? E dessa capacidade que a gente desenvolve com a praxis mesmo, com a prática, de fazer do todo dia, né? De ouvir uma pessoa, de entender que todo mundo fica nervoso, né? Como qualquer pessoa pode, durante uma audiência, um interrogatório, ficar nervosa, mas não porque ela deva alguma coisa, tenha feito alguma coisa errada, simplesmente porque ela está ali sendo ouvida. Então, essa capacidade de intuir, né, para onde ir a partir do que está sendo apresentado ali, principalmente nas microexpressões humanas, né, naqueles relacionamentos psicoemocionais complexos, a IA ainda não é, de fato, um recurso muito adequado. E o promotor de justiça ainda trabalha muito com isso, né? Ele atende muita pessoa, ele ouve muita gente em procedimentos. Então, essa parte do trabalho, eu acredito que a IA ela ainda se limite muito a resumir, né? Espero que não venha a conseguir, que a gente mantenha esse relacionamento interpessoal, que as máquinas não consigam fazer isso. Eu acredito que no nível de acurácia que a gente consegue desenvolver com o nosso trabalho, o nosso cotidiano, dificilmente ela vai conseguir. Mas ela já chega num nível hoje de conseguir com acurácia muito alta saber se uma pessoa, por exemplo, está nervosa ou não, se ela está triste ou não, feliz ou não. Então pode ser que esse seja um caminho também sem volta para o futuro. Até o momento ela ainda não tem muito bem ou não tão bem, tal qual o ser humano, essa capacidade. Mas do nível de evolução tecnológica, né? Acredito que isso inevitavelmente vai vir a acontecer. Mas falando de cuidado e proteção com a instituição, com os dados que ela trabalha, né? O que o Ministério Público de Minas precisa ter para resguardar essas informações de processos e outras informações sensíveis? O uso da IA nesse sentido, ele não afetou tanto a nossa estrutura. A tecnologia da informação do Ministério Público já tem uma camada arquitetural de segurança muito bem pensada e estruturada, né? A IA chega como mais um complemento dentro dessa situação, mas talvez o principal cuidado que a gente tenha que tomar seja o cuidado de governança, esse sim, de saber bem como que a ferramenta está sendo usada, como que ela está sendo explorada internamente, né? E, evidentemente, entender se existe algum risco, né, de acesso externo, né? Obviamente, isso foi muito bem pensado e isso é muito bem entregue. A questão maior talvez, quando a gente fala de modelos de linguagem grande, seja um cuidado com os contratos, porque a gente acaba usando serviços de parceiros, de grandes big techs, para provimento de algumas soluções de inteligência artificial. E aí um cuidado contratual com a confidencialidade dos dados, com o impedimento de utilização desses dados para retreinamento de modelos, seja a nossa principal segurança. E isso, de fato, a gente fez com muita acurácia, com muito detalhe. Então, hoje a gente tem ferramentas que são confidenciais, que são seguras, que os dados do Ministério Público não são utilizados para qualquer camada de retreinamento ou colocados à disposição de terceiros, eles ficam, de fato, resguardados na instituição. E também foi feito um trabalho muito acurado em relação ao LGPD, né, inclusive consultas ao Escritório de Proteção de Dados Pessoais sobre como conduzir esse processo. E hoje nós temos aí, pela forma como foi desenvolvida, um produto e um programa que respeita, inclusive, a LGPD do início ao fim, né? Porque foi todo bem pensado antes do seu lançamento. Ainda há dificuldades? Que outras iniciativas, por exemplo, em outros ministérios públicos no Brasil ou no exterior, que tenham servido de exemplo, estejam servindo, né, de exemplo para o caminho que o Ministério Público está trilhando? Eu participo, inclusive, de um grupo que chama Grupo Nacional de Tecnologia da Informação, que faz parte do CNPG, Conselho Nacional de Procuradores Gerais, e todos os ministérios públicos, por meio de suas tecnologias da informação, congregam esse grupo e vêm apresentando suas soluções,
a forma como fez. Talvez a maior dificuldade que a gente tenha é que os ministérios públicos, por razões pragmáticas, inclusive, eles acabam desenvolvendo soluções para atendimento da sua classe. Então, a solução que foi pensada aqui para o Ministério Público de Minas, ela está embarcada, inclusive, nos sistemas institucionais, no SRUE, no MPE, que atendem os membros e servidores. E isso, muito embora não seja propriamente um problema, quando é feito um bom desenho arquitetural da solução, né, com aquela camada visual que as pessoas enxergam na frente, mas com uma camada de processamento, né, de fundo que é compartilhável, e a nossa foi pensada assim, muitas vezes a solução é muito embarcada, é muito fechada. E a capacidade de compartilhar isso entre ministérios públicos, ela fica um pouco prejudicada. Mas já há um trabalho, né, de conscientização no âmbito desse grupo para que a gente faça ferramentas que possam ser compartilhadas, economizando inclusive recurso e esforço de todos os ministérios públicos em prol de um bem comum para todos nós, né, que é a entrega social nesse caso. E para o retorno ao público, né, de transparência, de acessibilidade, essa inteligência artificial tem ajudado, pode ser que venha a ajudar a melhorar isso? Com certeza. Até algumas das demandas, inclusive, que eu recebi, vêm, inclusive, de acesso ao portal, de acessibilidade em relação a um público com algum tipo e algum perfil de deficiência visual, auditiva. Nós temos hoje, inclusive, um projeto sendo desenvolvido no âmbito lá da STI, mas que vai subir para a Copli, né, que faz o nosso planejamento estratégico, que é um produto voltado para o nosso público com algum déficit visual, né, público interno com déficit visual, e a ideia é de que esse projeto ele venha agregar conhecimento, inclusive, para entrega no âmbito da acessibilidade externa também. O sistema de ouvidoria, a gente tem uma ideia de avançar com o sistema de ouvidoria, que colhe muito a representação do público externo e que, evidentemente, a gente pode acabar colhendo uma representação de alguém que tem algum déficit visual, auditivo, ou com alguma dificuldade de comunicação, que a gente tem que saber atender também, porque ele também está abarcado e abrangido aí pelos nossos sistemas de serviço. Então, hoje ela vem como um recurso de todas as áreas, mas, de fato, ela ainda tem que ser melhor trabalhada e preparada para essa utilização, porque ela acaba se alimentando de dados contextuais. E o mais contextual que nós temos é o contextual comunicacional ordinário. Então, por exemplo, fazer uma transcrição em Libras não é tão simples, porque até achar material suficiente para treinar uma inteligência artificial para isso é mais difícil, porque contextualmente, probabilisticamente, a gente tem menor incidência de material para isso. Então, na verdade, é um processo, né, evolutivo, mas que ele vai atender inevitavelmente a todo o público, né, em qualquer situação. Muito obrigada pela sua presença aqui, pela entrevista. Volte sempre para trazer as novidades para a gente. Eu que agradeço o convite, a gente está à disposição na STI, a senhora e a todos os membros e servidores da instituição. Obrigada. E a você que está nos assistindo, acompanhe aqui neste canal do YouTube, MPMG Oficial, ponto oficial, os outros programas da TV MP. E também confira sempre as informações do Ministério Público de Minas no nosso site e nas redes sociais da internet. Até breve.